4 trabalhadores deixaram o interior da Bahia com um único objetivo: trabalhar e garantir sustento para suas famílias. Eles viajaram até a região metropolitana de João Pessoa, na Paraíba, acreditando que aquela oportunidade poderia mudar suas vidas. Mas o que parecia ser apenas mais um recomeço, acabou se transformando em um dos casos mais perturbadores dos últimos tempos. Poucos dias após chegarem à cidade, algo estranho aconteceu. Na manhã seguinte a um dia comum de trabalho, os 4 homens simplesmente desapareceram. Nenhum contato, nenhuma explicação. A casa onde estavam hospedados foi encontrada em completo desordem, como se algo tivesse acontecido de forma repentina e violenta. Objetos fora do lugar, sinais de pressa e um silêncio inquietante. A ausência deles rapidamente levantou suspeitas. Colegas de trabalho estranharam o sumiço. A empresa tentou contato, mas não houve resposta. Foi nesse momento que a preocupação começou a crescer e o desaparecimento passou a ser tratado como algo muito mais grave do que uma simples ausência. Enquanto isso, a polícia iniciava as primeiras buscas, ainda sem saber que estava prestes a se deparar com uma cena chocante. Horas depois, em uma área afastada e pouco movimentada da cidade, moradores começaram a perceber algo incomum. Um carro abandonado, parado em uma rua escura, chamava a atenção. O que mais intrigava não era apenas o veículo largado ali, mas o forte odor que tomava conta do ambiente. A polícia foi acionada. Ao chegar no local, os agentes se depararam com uma situação perturbadora. Dentro do veículo havia 4 corpos, todos em estado avançado de decomposição. A cena era difícil até mesmo para os profissionais mais experientes. Os corpos estavam comprimidos dentro do porta-malas e do interior do carro, posicionados de forma forçada, como se alguém tivesse tentado ocultar rapidamente o que havia acontecido. 3 das vítimas estavam com as mãos amarradas, indicando que antes do desfecho trágico, elas podem ter sido mantidas sob controle. A análise inicial apontava que as mortes haviam ocorrido cerca de 2 dias antes. O veículo também escondia outro detalhe importante: havia sido roubado recentemente e abandonado após ficar sem combustível. Isso indicava que o carro não pertencia às vítimas e provavelmente foi utilizado apenas para transportar os corpos. Naquele momento, ainda não havia confirmação oficial sobre a identidade das vítimas, mas tudo indicava que se tratava dos 4 trabalhadores desaparecidos. Devido ao estado dos corpos, o reconhecimento visual era praticamente impossível. A identificação dependeria de exames mais detalhados, realizados pelo Instituto de Polícia Científica. Enquanto isso, as investigações começavam a seguir caminhos preocupantes. Uma das linhas iniciais levantava a possibilidade de sequestro. Outra hipótese começava a ganhar força nos bastidores, a de que os trabalhadores poderiam ter se envolvido, mesmo que indiretamente, em uma situação de risco na região onde estavam hospedados. A polícia passou a analisar cada detalhe. Imagens de câmeras de segurança revelaram movimentações suspeitas próximas ao local onde o carro foi encontrado. Registros mostravam a presença de pessoas circulando na área durante a madrugada, o que levantava ainda mais questionamentos sobre como tudo aconteceu. Além disso, testemunhas relataram ter visto um carro e uma motocicleta transitando juntos pouco antes do carro ser abandonado. Em determinado momento, o carro teria parado repentinamente, possivelmente por falta de combustível, e os ocupantes interagiram rapidamente antes de deixar o local. Esses detalhes indicavam que mais pessoas poderiam estar envolvidas. Com o avanço das análises, os peritos enfrentaram dificuldades para identificar as vítimas. O estado de decomposição exigiu técnicas avançadas de identificação, incluindo procedimentos específicos nas impressões digitais que já estavam comprometidas. Mesmo assim, pouco a pouco, as identidades começaram a ser confirmadas. As vítimas eram de fato os trabalhadores vindos da Bahia,
Jovens, com histórias simples, que haviam deixado suas cidades em busca de uma oportunidade de trabalho digno. A confirmação trouxe não apenas respostas, mas também uma dor ainda maior para as famílias. Enquanto parentes se deslocaram para realizar o reconhecimento oficial, a polícia aprofundava as investigações em busca da motivação por trás do crime. E foi nesse ponto que um possível detalhe começou a mudar completamente o rumo do caso. Informações indicavam que um dos homens poderia ter contato com pessoas ligadas ao crime organizado na região dias antes do desaparecimento. Um desentendimento teria acontecido e um aviso teria sido dado. Um aviso que talvez não tenha sido levado a sério. Se isso for confirmado, o caso deixa de ser apenas um desaparecimento seguido de morte e passa a revelar um cenário muito mais complexo, onde decisões aparentemente pequenas podem desencadear consequências irreversíveis. Agora, a polícia trabalha para entender exatamente o que aconteceu entre o desaparecimento e o momento em que os corpos foram deixados naquele carro. Quem são os responsáveis? Por que os 4 foram mortos? E será que todos eram realmente alvos? Ou alguns apenas estavam no lugar errado, na hora errada? À medida que os dias avançavam, o caso deixava de ser apenas mais um desaparecimento misterioso e começava a revelar camadas ainda mais sombrias. A confirmação das identidades trouxe respostas, mas também levantou novas perguntas. As vítimas eram jovens trabalhadores, vindos do interior da Bahia, sem histórico de envolvimento com crimes graves. Homens comuns, com rotina simples, que buscavam apenas uma oportunidade de trabalho. Mas então, o que poderia ter motivado um fim tão brutal? A polícia passou a reconstruir os últimos passos do grupo. Testemunhas relataram movimentações estranhas na região onde eles estavam hospedados. A casa, encontrada revirada, indicava que algo havia acontecido ali, possivelmente uma abordagem repentina, sem tempo para reação. Não havia sinais claros de resistência prolongada, o que levantava uma hipótese inquietante. Eles podem ter sido surpreendidos. Levantamentos também apontaram que pelo menos um dos trabalhadores teria saído da residência dias antes do desaparecimento e ido até uma área considerada sensível, conhecida por atividades ilegais. Nesse local, um desentendimento teria ocorrido. Segundo informações investigativas, houve um aviso, um alerta direto. A recomendação era clara: não retornar àquele lugar. Mas algo fez com que essa orientação fosse ignorada. E foi justamente esse detalhe que começou a ganhar peso dentro da investigação. Para os investigadores, isso poderia indicar que o caso não foi aleatório. Pelo contrário, poderia ter sido uma ação planejada. A hipótese que começou a se desenhar era de que o grupo teria sido levado como um todo, mesmo que apenas um deles tivesse ligação direta com o ocorrido. Isso explicaria por que todos foram retirados da casa e levados juntos. Uma ação rápida, silenciosa e sem testemunhas diretas. Enquanto isso, outro ponto chamou a atenção: a forma como os corpos foram transportados e abandonados. O veículo utilizado havia sido roubado pouco antes e deixado em um local estratégico, afastado, escuro e com pouca circulação durante a madrugada. Isso mostrava que quem executou a ação conhecia bem a região. Não foi algo improvisado, foi calculado. Imagens de câmeras de segurança reforçaram essa teoria. Os registros mostravam 2 veículos atuando em conjunto: o carro onde os corpos estavam e uma motocicleta que acompanhava a movimentação. Em determinado momento, ambos param, interagem rapidamente e depois deixam o local. A ação foi rápida, sem hesitação, sem exposição desnecessária. Para a polícia, isso indicava a participação de mais de uma pessoa, possivelmente um grupo organizado. Outro detalhe importante chamou a atenção dos peritos.
O forte odor vindo do veículo indicava que os corpos não haviam sido transportados por longas distâncias. Isso reforçava a ideia de que o local onde tudo aconteceu não ficava muito longe de onde o carro foi abandonado. Ou seja, o crime pode ter ocorrido na própria região. Esse ponto passou a ser crucial para as investigações. Equipes começaram a mapear áreas próximas, cruzando informações com registros de movimentações suspeitas e possíveis rotas utilizadas durante a madrugada. Enquanto isso, familiares das vítimas chegavam à cidade. A dor da confirmação se misturava com a revolta e a incredulidade. Homens que haviam saído de suas cidades com esperança, agora eram lembrados em meio a um cenário de violência e mistério. A pergunta que ecoava entre todos era a mesma: por quê? Com o avanço das análises, a linha investigativa mais forte passou a considerar que o caso pode ter sido motivado por um conflito localizado, mas com consequências ampliadas. Ou seja, algo que começou pequeno, mas terminou de forma extrema. Para os investigadores, existe a possibilidade de que os outros 3 trabalhadores tenham sido envolvidos sem qualquer participação direta, apenas por estarem próximos, no momento errado. Uma decisão isolada, um retorno a um lugar proibido, e 4 vidas foram interrompidas. Mesmo com essa linha ganhando força, a polícia ainda trata o caso com cautela. Nenhuma hipótese é descartada. Outras possibilidades seguem sendo analisadas, incluindo erro de interpretação por parte dos envolvidos no crime. Afinal, em cenários como esse, qualquer detalhe pode mudar completamente o rumo da investigação. E ainda existem muitas perguntas sem resposta. Quem ordenou a ação? Quem participou diretamente? E, principalmente, poderia isso ter sido evitado? Enquanto as autoridades seguem em busca dessas respostas, o caso continua repercutindo em todo o país. Não apenas pela brutalidade, mas pelo alerta que ele carrega. Às vezes, decisões aparentemente pequenas, um caminho escolhido, um lugar visitado, um aviso ignorado, podem desencadear consequências irreversíveis. Histórias como essa não começam com violência, elas começam com escolhas. E nem sempre é possível prever onde elas vão terminar. No fim, o que fica é o silêncio. Um silêncio pesado, carregado de perguntas, e a lembrança de 4 vidas que saíram de casa em busca de um futuro melhor e nunca mais voltaram. Se você chegou até aqui, é porque histórias reais como essa fazem você refletir. Casos que vão além da notícia e revelam o lado mais sombrio da realidade. Se quiser continuar acompanhando conteúdos assim, com relatos impactantes, investigações profundas e histórias que poucos têm coragem de contar, se inscreva agora no canal, porque aqui cada detalhe importa e cada história deixa um alerta.